Olá, pessoal, um prazer estar de volta com vocês aqui no Compartilhe Soluções. Este Compartilhe Soluções é especial sobre as organizações da Rede Ponte. Vocês estão acompanhando aí a série de entrevistas com o pessoal das organizações da Rede Ponte. E aqui do meu lado, eu também sempre erro, viu, Lu? E aqui do meu lado, Lucineide Rodrigues, da Caritas Arquidiocesana de Teresina. E vai ser a nossa conversa de hoje, será com a Lucineide e o Anderson. O Anderson daqui a pouquinho chega e ele já entra na conversa direto. Bom, a Caritas é uma organização mundial, está presente e onde tem Igreja Católica tem Caritas. Aqui no Brasil está presente em todas as arquidioceses e quase em todas as dioceses nós temos Caritas. E nas dioceses que não tem Caritas, tem um símbolo qualquer de presença da Caritas, ou seja, é uma organização presente onde tem caridade da Igreja Católica, né, tem Caritas. Mas nós vamos focar a nossa conversa de hoje sobre a Caritas Arquidiocesana de Teresina. Por isso a Lucineide está aqui. Eu queria que você mesmo se apresentasse, Lucineide, aqui como dentro desse universo Caritas, né? Quer dizer, além de tantas coisas que a Lucineide também atua na Caritas Arquidiocesana de Teresina. Fique à vontade, Lucineide, no braço. Então, olá, eu sou Lucineide Rodrigues. Na Caritas, eu atuo como coordenadora da Caritas e também acumulo aí a função de vice-presidente da Caritas Arquidiocesana de Teresina. Excelente. Vamos tentar resgatar aí um pouquinho, assim, mesmo pincelado, nosso tempo não é muito grande, né? Da origem da Caritas Arquidiocesana aqui em Teresina, né? Teresina tem um histórico de movimento social dentro da igreja, de caridade, tá muito grande. Mas a Caritas Arquidiocesana, como é que foi esse início? A Caritas Arquidiocesana, ela nasce em 1967, pela mão de Dom Avelar Brandão Vilela, né? Ele que era um visionário do tempo dele, que a gente fica aqui se perguntando, onde ele fundou 3 ações sociais da Igreja Católica, que foi a Ação Social Arquidiocesana de Teresina, a Caritas Arquidiocesana de Teresina e a Rádio Pioneira de Teresina. E aí, Dom Avelar traz essas 3 organizações, e eu tinha uma vontade muito grande de conversar ou de entender por que ele criou 3 organizações, mas eu fico que ele criou 3 organizações para que uma completasse a outra. E lá, naquele tempo, Jéssica, ele já tinha a percepção da importância da comunicação social, né? Então, ele cria essas 3 organizações. A Caritas, como você falou, é uma organização que a filosofia dela é internacional. Nós temos a Caritas Internacional, nós temos a Caritas Brasileira, que nós comungamos da mesma visão, da mesma missão, dos mesmos valores. E aí, quando a gente desce para as Caritas diocesanas nos seus territórios, cada uma desenha a sua ação de acordo com a necessidade da comunidade. Então, é muito bonito, porque ele faz com a comunidade. Então, a comunidade, as necessidades é que pauta a ação da Caritas nas dioceses. Como você falou aqui, e aqui no Piauí nós temos 7 Caritas, e nós somos uma que é a Caritas Arquidiocesana de Teresina. E a gente ainda vai conhecer, né, ao longo dessa edição do Compartilhe Soluções, mais 2 Caritas. A Caritas do Piauí, Caritas Regional, né, que é responsável pelas estratégias da Caritas no estado do Piauí, e a Caritas Oeiras também, que faz parte da Rede Ponte, né? Bom, Dom Avelar fez nascer a Ação Social Arquidiocesana para atuar com os centros sociais, não? A Rádio Pioneira, que quando nasceu foi para ampliar a comunicação, mas também a questão da educação, né? Nasceu ligada ao movimento de educação de base. Veja que visão que esse homem tinha, né? A questão da ampliação do acesso à educação. E a Caritas.
especificamente, qual é a função da Caritas dentro desse universo caritativo, digamos assim, dessa visão, né, de que precisa de educação, os centros sociais são voltados para a saúde, principalmente, né, também para a educação e promoção humana, e a Caritas? A Caritas, ela, ao longo de muito tempo, ela teve aquela visão, ainda hoje, as pessoas veem como aquela organização que está para acudir os povos nos momentos emergenciais, né? É muito associada à Cruz Vermelha. Tipo, tem uma tragédia, chama a Caritas. O povo está passando fome, chama a Caritas. Então, ela era muito essa referência de ações emergenciais, quando a ação social era uma questão mais contínua. Só que ao longo do processo, ao longo da história, a Caritas ela foi se tornando também uma entidade de ações sociais, onde tem ações contínuas, onde tem um planejamento estratégico estruturado. Nós não estamos mais só para as questões de emergência. As questões emergenciais, elas não saíram do nosso radar, nem da nossa missão, mas ela é uma ação a mais. Hoje, a nossa ação está pautada no desenvolvimento integral das pessoas, onde a gente não quer levar só a comida, mas levar alternativa para que elas possam garantir o seu próprio alimento, garantir sua vida, ter sua profissão, e sem precisar. Nós sonhamos que as pessoas não precisem da Caritas, que a gente não precise distribuir alimentos, nem fazer campanha de arrecadação. Então, nosso sonho é esse, né? Que as pessoas não precisem disso. Mas, de vez em quando, a gente ainda precisa fazer isso, viu? E agora, principalmente, né, a gente está vivendo uma situação muito delicada. Quais são as ações que a Caritas hoje está desenvolvendo? Eu sei que são muitas. Vamos Nós somos aqui para as pessoas também terem uma ideia, né, disso que você está falando, né, que são ações contínuas. Quando tem necessidade, a Caritas age, como, por exemplo, quando houve uma barragem, estourou aqui em Teresina, muitas sobre, então, e na seca, enfim. Então, a Caritas ela é estruturada em 5 eixos, né? O primeiro eixo é de desenvolvimento institucional, sustentabilidade e gestão do conhecimento. É onde nós pautamos toda a organização institucional, onde traz pessoas para que ajude a gente a pensar a questão da sustentabilidade, a sistematização e o aprendizado de tudo isso, né? De todas as outras ações que vêm logo abaixo. Nós temos o segundo eixo, que é o desenvolvimento comunitário. Lá está pautada a qualificação profissional de jovens, o desenvolvimento comunitário nos assentamentos onde a gente trabalha, toda a ação de qualificação, de formação, está dentro desse eixo de desenvolvimento comunitário, para que essas comunidades que a gente atenda, elas possam ser autônomas depois de todo o processo que a gente faz de acompanhamento. Nós temos um eixo que eu amo, que é a formação permanente para o voluntariado. Na Caritas, nós temos muito voluntário. Posso dizer que 99% da ação da Caritas é feita por voluntário. E dentro dessa ação, nós temos um programa chamado Estenda a Mão, Faça a Diferença, que aí tem as campanhas, tem as formações, tem essa ação programada para os voluntariados. Tem o eixo 4, como eu já havia falado, que é os riscos e emergências. Nós estamos preparados, temos toda uma formação para que quando acontecer alguma tragédia, alguma emergência, quais são os pontos que a gente tem que fazer primeiro, quem é que a gente tem que acionar primeiro, como é que tem que ser feito. E tem o eixo mais desafiador do momento, que são os migrantes refugiados, que entrou na nossa linha de ação meio que forçado, né? Nós recebemos os indígenas, a gente não tinha experiência de trabalhar com migrante nem refugiado, mas isso é uma linha de atuação da Caritas brasileira. E aí apareceu aqui em Teresina, de repente, indígenas refugiados da etnia Uarau vindo da Venezuela. Então, nós fomos provocados a desenvolver essa ação, estudar sobre isso, sobre a legislação, como atender. Então, todo um jeito de fazer desde 2019 que a gente vem acompanhando essas pessoas aqui na cidade de Teresina, muito pautado na perspectiva da garantia do direito dessas pessoas, né? E agora nós estamos com um novo projeto que é também trabalhar a questão de saneamento
e o acesso à água de qualidade dentro dos abrigos dos indígenas que estão aqui em Teresina. Então, é um pouco da ação da Caritas, em linhas gerais. A gente faz muita coisa, né, mas muito alicerçado mesmo na ação voluntária. Eu ia focar apenas na formação jovem, mas me chamou muita atenção essa parte dos refugiados, né? Que realmente foi um desafio muito grande para vocês, desafio enorme, né? Em números, de quantas pessoas nós estamos falando, assim, entre adultos, crianças, mulheres, homens, Em números, nós estamos idosos, falando de quase 300 pessoas. quase Dessas 300 pessoas, nós isso. estamos 200, tem hora que é 263, 267, 280, então fica oscilando porque eles ficam transitando entre alguns estados do Nordeste, tem horas que eles estão aqui, tem horas que eles estão em outros estados, mas nós temos quase 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, eu posso dizer que em torno de 70% são crianças e adolescentes. E essa parte é que mais nos preocupa. Segundo o boletim de sexta-feira da Universidade Federal, só esse ano, Gessé, nós já perdemos 9 pessoas só nos abrigos da cidade de Teresina. Dessas 9 pessoas, 7 são crianças que morrem por causas que hoje não se morre mais, que é desnutrição, intoxicação alimentar, tuberculose, pneumonia. Então, a situação dessas pessoas aqui, ela é muito grave. Hoje elas não têm acesso à moradia, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso... tem a questão da saúde, mas mais na questão emergencial. Tem crenças que eles trazem, místicas, que eles recorrem muito aos curandeiros e aos rezadores, e às vezes quando levam essas crianças aos hospitais já está um pouco tarde, né? Então, tem toda essa conjuntura, tem alimentação que não é igual à nossa. Então, é uma cultura muito rica, é um desafio muito árduo, mas nós estamos aqui para poder compreender por que essas pessoas estão aqui, por que elas agem dessa forma. Então, não de criminalizar. Hoje, o processo está muito de criminalização dessas pessoas, né? As pessoas julgam muito, não sabem da história delas. E aí a gente está tentando trabalhar essa comunicação positiva, especialmente com relação aos venezuelanos. Eles também são cheios de culturas, eles também são cheios de potenciais, são pessoas, assim como a gente, merece todo o respeito, né? Eles têm uma organização maior, assim, tipo, porque você disse que eles às vezes migram de um estado para o outro. Tem alguma entidade, algum órgão, sei lá, que, que junta eles ou não? Essa saída é mesmo, sabe, tem É necessidade autônoma, eles saem, tipo, eles autônoma. acham que coisa que não faz muito sentido para nós, mas para eles fazem. Tipo, Para aqui eles. o que eles entendem o processo de medicância como trabalho, como colheita, né? No sentido indígena. E isso é o que é mais. Quando eles vão aos sinais, para eles não estão pedindo, eles estão trabalhando. Eles dizem, nós vamos sair para trabalhar. E muitas vezes aqui na cidade de Teresina não dá o retorno. E em outras cidades do Nordeste dá um retorno maior em termos dessa questão do processo de medicância. Só que aqui em Teresina eles têm uma certa segurança, que não é tão segura assim, que são os abrigos e a alimentação que a prefeitura fornece, que em muitos outros lugares não fornece. Não Então, tem se fosse a isso. segurança, eles vão trabalhar em outros estados, depois passam 15 dias, 20 dias, voltam para cá. Então, é uma coisa que a gente não consegue muito ainda entender, né? A gente vai tentando entender como é que eles gastam para viajar, depois voltam. E aí a gente está tentando nesse processo desde 2019, tentando entender esse povo, tentando entender o que é que faz sentido para eles, quais são as habilidades deles, para que a gente possa desenvolver, para que eles possam sair desse processo de entender que existem outras formas de trabalho, né? Então, depois dessa conversa sobre os migrantes, nós não esgotamos o assunto, nós, inclusive, combinamos de continuar esse assunto sobre a ação de atendimento aos migrantes aqui em Teresina, né? Mais de 300 pessoas, as crianças morrendo com doenças que já não deveriam mais acometer, não deveriam mais levar a óbito crianças
que porventura fossem atendidas adequadamente, né, na sua alimentação, educação, saúde, higiene e tudo. Mas eu queria agora entrar no tema, Lucineide, do Pimenta do Reino, do atendimento, não só do Pimenta do Reino, sei que é muito mais baixo que isso, mas da formação dos jovens para o trabalho, que é essa linha que eu acho que também você é mais envolvida, e eu vejo que é uma linha muito de ponta, assim, da Caritas, é o que apresenta mais a Caritas para a comunidade, e talvez esteja até mudando aquele conceito, né, do Caritas, que atende só em emergência, e aí você vem com essa formação dos jovens para o trabalho, que você falasse um pouco sobre esse tema. A formação de jovem para o trabalho na Caritas, desde 2007, 2008, ela vem muito forte, né? Específico para jovem, eu não sei se a vida toda foi também uma temática que eu gosto muito, já vim do Consórcio Social da Juventude, formação de qualificação profissional para jovem. Então, a gente traz isso, né, da experiência de ter vivenciado isso. Inclusive, a questão das articuladoras de inserção nasce a partir dessa experiência que tinha dado muito certo, de ter uma pessoa específica para apresentar esse produto, para apresentar esse jogo, para convencer os empresários a contratarem essas pessoas. Então, em 2011, com a chegada e o financiamento da Bruck Lepon, financiando a Caritas, isso toma uma outra proporção, né? Porque você tem um financiamento, você tem uma segurança. E aí, ao longo desse processo, a gente foi só se especializando cada vez mais nesse processo de formação profissional, especialmente na área de culinária, de gastronomia. Nós temos outros cursos de formação profissional também, às vezes em parceria com o Senac, com o Sebrae, com a Fundação Alferraz, com outras organizações, mas esse de culinária ele é muito forte. E hoje nós entendemos que ainda é um mercado que ainda tem muitas possibilidades. Nós somos desafiados pela Fundação Volkswagen em pensar um novo produto, em ver isso. Então, a gente desceu lá nas empresas, conversou com os empresários e viu quanto ainda precisa de pessoas qualificadas e com profissionalismo. Então, diz assim, eu digo, se o projeto acabasse hoje, eu disse, pelo amor de Deus, não pode. Não pode, porque vocês se tornaram referência na cidade de Teresina na área de gastronomia. Então, isso para nós é maravilhoso, é o maior sinal de reconhecimento dos próprios empresários, onde diz, Pimenta do Reino não pode acabar, eles dizem isso, né? Que vocês formam o jovem, formam com profissionalismo, eles são umas pessoas diferentes, e aí traz toda essa questão que a gente chama do módulo básico, que é da educação para a cidadania, né? Então, a gente foi evoluindo, só que tem muita dificuldade com relação quando fala de jovens pobres, e a gente sempre preferiu trabalhar ali na região sudeste, onde a escola de culinária fica a sede da escola de culinária, para poder garantir a presença desses jovens no espaço, sabendo que hoje o transporte público da cidade é muito caro, pessoas pobres não conseguem pagar uma passagem de ida e volta todo dia durante 4 meses. Então, os cursos na modalidade presencial, eles são muito importantes, porque ao longo desse processo a gente garantiu muito treino, muita troca de experiência, e é isso que faz, porque a culinária é um curso muito prático. Só que a gente teve o desafio aí da modalidade EAD, e aí muitas vezes a gente enfrenta e tem uma evasão ainda grande nos cursos de formação, já sei, por questões da falta do acesso à internet. Existe um falso mito que todo mundo tem acesso à internet, isso não é verdade. As pessoas, entre comer e pagar uma mensalidade de internet, eles sempre vão optar por comer, né? E aí são os dados móveis ou a internet do vizinho. Então, a gente percebe que ainda essa falta de acesso, e isso na modalidade EAD prejudica muito. E aí ficou a lacuna do treino. Como é que eu vou treinar pela internet? Como é que essas pessoas que não têm acesso à alimentação, que são pobres, vão ter acesso a esses insumos para fazer esse treino? Então, isso foi um desafio enorme. Então, nós criamos a prática extensiva, que a prática extensiva é onde o jovem passa 80 horas em algum restaurante, e aí ele vai fazer o treino lá. Então, a gente teve essa ideia de criar a prática extensiva.
E a prática extensiva, ela tem aumentado o nosso potencial de inserção no mundo do trabalho. Eu posso dizer que 50% dos jovens que fazem prática extensiva, aquele restaurante, aquela lanchonete, fica com os jovens. Então, foi uma coisa assim ruim, teoricamente, que não foi a questão do presencial por conta do treino, e uma coisa boa, porque a gente se aproximou ainda mais desses empresários. Então, hoje nós somos procurados, a gente já não faz mais visita procurando os empresários. Os empresários é que já andam atrás da gente, a gente tenta dar conta dessa demanda, que é atender todo mundo, visitar todo mundo, explicar todo mundo. Então, eu quero dizer que ao longo desses 10 anos de formação profissional de jovens, de apoio da Bruclepom, a gente sai com muita experiência, muito maravilhado, além de ter aprendido muito, porque a Bruclepom, ela proporcionou, ao longo desse processo, vários processos formativos, que isso para a organização não tem preço, e eu agradeço muito por ter participado desse processo. Nós vamos terminar esse ano de 2021 com 2 prêmios, então a gente recebeu o prêmio de inclusão social, conseguimos entre 260 organizações, eu gosto de dizer esse número porque ele é muito expressivo, é essencial. 260 organizações do país todo, nós fomos escolhidos no eixo de mobilidade social pela Fundação Volkswagen do Brasil. Então, para nós, a gente termina, posso dizer, essa parceria com a BLP com chave de ouro. E agora é uma nova história, né? Nós vamos buscar a sustentabilidade, nós vamos buscar novos parceiros, novos apoiadores, quem sabe os próprios empresários, porque eles querem que a gente se mantenha, então eles também têm que contribuir. A virada de chave agora é a contribuição deles também no processo de formação. E aí eu quero dizer que a gente está muito feliz mesmo, com muito acúmulo, com muita experiência, com tudo mesmo. Para saber um pouco mais sobre o prêmio, também você pode acessar a página da Rede Ponte, redeponte.org.br, tem uma matéria, mas também as mídias sociais da Caritas, que são bem ativas, né? Aí no Instagram e Facebook, se eu não estou enganado, né? Bom, Lucineide, você abriu uma oportunidade neste programa para a gente falar um pouco mais sobre as agentes de inserção, as agências de inserção, né? Nós vemos muitas organizações que oferecem formação para o trabalho, mas a formação para o trabalho, me parece que nas outras organizações, ela não se completa, porque aí você fica na formação para o trabalho, a parte mais operativa, digamos assim, né, de aprender a fazer aquele ofício, e aí entrega aquele jovem para o mundo do trabalho, e pronto, perde esse vínculo. E o diferencial da Caritas e das outras organizações da Rede Ponte que oferecem formação para o trabalho, é que me parece que esse ciclo ele é maior, né? Eu queria que você falasse desse ciclo inteiro, né? Que inclui, no final, até esse monitoramento do projeto, né, de vida também, que é uma coisa que nasceu na Caritas, né? Então, como a Caritas meio que é mãe, Caritas Arquidiocesana, desse processo, eu queria que você fizesse esse desenho para a gente desse processo de formação que é ofertado na Caritas e nas outras organizações da Rede Ponte. Primeiro, eu queria dizer da felicidade. A gente tem uma metodologia que foi absorvida pelas outras organizações. Quando você fala, as outras organizações qualificam e jogam para o mundo, é bem jogado mesmo. Esse talvez seja o nosso diferencial, tanto da Caritas como das organizações da Rede Ponte. Primeiro, nós formamos o jovem tanto para o trabalho como para a vida, que a gente fala. Então, são orientações que a gente chama de módulo básico, educação para a cidadania, onde a pessoa trabalha direitos, deveres, questões éticas, questões raciais, questão do meio ambiente. Então, essa pessoa ela vai ser uma pessoa diferente, né? Ela passou por um processo de formação política. Então, depois ela faz a qualificação profissional dela e aí ela tem essa personalidade que a gente chama no projeto, que é muito importante, que é articuladora de inserção. Ela vai às empresas, ela apresenta o projeto, a pessoa diz, que maravilha, eu não sabia que tinha um projeto desse. A partir disso, faz relação
a intermediação entre o jovem e o empresário, e também a gente tem a questão da orientação para o trabalho, de escrever eles, junto com eles, elaborar o currículo, junto com eles, se inscrever nas oportunidades como o Cine e outras plataformas, e aí eles também são autônomos para procurar o seu próprio emprego, mas a gente também dá essa mãozinha, né? A gente também dá esse incentivo. E aí a gente faz o encaminhamento, temos um banco de dados, e aí, a partir do momento que abre a vaga no perfil daquele jovem, a gente seleciona o jovem, manda às empresas, que as empresas façam o processo de entrevista, o processo de escolha desses jovens e a inserção dele formal no mundo do trabalho. E ainda, além disso, Gessé, nós também aqui na Caritas fazemos o acompanhamento das pessoas que já passaram por aqui. De vez em quando a gente faz um grande censo, uma grande pesquisa, liga para todo mundo, pergunta como é que está, se está trabalhando, se não está trabalhando, como é que está a situação, até para que ele volte para o nosso banco, que hora a gente já encaminhou ele, mas hoje, especialmente depois da pandemia, durante esse processo pandêmico, muitos deles estão desempregados, então a gente está fazendo essa seleção, para poder retomar essa pessoa e reinserir ela no mundo de trabalho. Uma das nossas ações para o próximo ano pautada é requalificar o nosso banco de talentos, trazer essas pessoas que já foram qualificadas, que já passaram por aqui, que estão desempregadas, para que a gente possa reinserir eles no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Então, o processo ele acontece muito dessa forma, que é muito rico, que tem um acompanhamento das pessoas, né? As pessoas não ficam jogadas nesse mundo, elas são acompanhadas pelos articuladores de inserção, pela equipe, e aí que a missão sempre é promover mesmo a vida dessas pessoas. Bom, como prometido, eu já estou vendo aqui que está na nossa sala de espera, o Anderson. Ele está agora, não vem agora para que ele está ainda falando aqui, resolvendo os últimos problemas, questões aí pelo celular, mas daqui a pouquinho ele entra aqui na nossa conversa. E aí, Lucineide, a gente pode, já aproveitando a presença do Anderson, né, olhar um pouco para o futuro. Você já deu aí algumas pinceladas, né? Essa questão das perspectivas, né? Perspectivas. Veja, nós temos hoje uma situação no Brasil que é bastante delicada, desafiadora, para dizer, para falar de forma delicada, é uma situação desafiadora ao extremo, né? Eu acho que, pelo menos a nossa geração, a minha, né, você é mais nova que eu, a minha não viveu uma situação tão dramática como essa, né, que a gente está vivendo agora. Mas eu queria chamar o Anderson aqui para a conversa, que já está na sala de espera, já fez o cabelo ali, a maquiagem. As nossas maquiadoras já agiram ali. O Anderson, ele está empacotado assim, porque ele está em Paris, e deve estar frio, é outono, não é, Anderson? Bom dia. Pronto, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Anderson, Sim, tá muito frio obrigado. Aqui. Que horas são aí já? 12h14. Aqui a gente está acordando ainda. Muito bem. E Anderson, nós estamos batendo esse papo aqui sobre a Caritas Arquidiocesana de Teresina. Já passamos aqui por alguns temas preliminares, e quando você entrou na sala de espera, a Lucineide estava justamente nos falando do diferencial da formação oferecida pela Caritas, que não para no operativo, ou seja, não é uma formação que apenas treina o jovem e depois joga no mundo do trabalho. E aí ela estava descrevendo esse processo, né, todo, que vai além do treino, digamos assim, né, da parte, como é que eu diria, de receber o conteúdo, né, e acompanha para a vida, né? E eu queria sua opinião também sobre isso, sobre essa metodologia que claro, é baseada em várias outras metodologias, né, mas que se realiza, né, dentro da formação da Caritas, e é por isso o êxito, né? Inclusive, o êxito é tanto que
outro relato da Lucineide, eu estou fazendo esse discurso grande para meio que contextualizar você, Anderson, que ao invés de procurar as empresas, a Caritas já chegou no momento que as empresas procuram os jovens da Caritas. Então, eu queria que você comentasse sobre esse diferencial. Sim, na verdade, a Caritas, essa metodologia é como uma coxa de retalhos, né? No decorrer dos anos, com várias experiências, vários suportes, várias parcerias com outras instituições que nos ajudaram nessa elaboração de diversas metodologias, a gente, num momento se torna uma metodologia específica da Caritas, porque ela é uma mistura de vários backgrounds, de uma bagagem que a gente tem de várias e diversas experiências, desde a experiência da Lucineide lá no passado com o Teatro da Juventude, com o programa Meu Primeiro Emprego. Então, as diversas experiências e bagagens de outros projetos da equipe que compõe a Caritas Teresina nos permitiu e nos permite até hoje de ficar nessa dinâmica de constantemente ficar aprimorando essa metodologia de inserção dos jovens, a metodologia de qualificação, porque não é simplesmente, como você disse, despejar o conteúdo com jovens e deixá-los no mercado de trabalho. E o grande diferencial da Caritas é esse, é o despertar para a cidadania, que está atrelado à grade curricular do projeto, da escola de culinária, é o acompanhamento antes, durante e após a qualificação, para que os agentes de inserção e a gente consiga acompanhar o projeto de vida desses jovens, sejam jovens que querem trabalhar como funcionários, como empregados, sejam aqueles que desejam serem empreendedores. Então, a metodologia da Caritas Teresina é uma metodologia que eu diria humanizada, né? Tem um pé na solidariedade, tem um pé no mercado de trabalho e tem um pé no negócio, no business. E essa mistura nos permite ter na linguagem, o que a gente fala na linguagem dos negócios, essa vantagem competitiva com relação a outros parceiros, a outros órgãos que fazem apenas a qualificação, como órgão do Sistema S. Então, a gente acrescentar essa competência, essa excelência do Sistema S, dos diversos parceiros, a nossa pegada, a nossa digital Caritas, a nossa digital solidariedade, a nossa digital preocupação com o ser humano, não apenas com o número de um posto de trabalho que vai ter uma carteira assinada, mas uma pessoa que por trás dessa pessoa tem um projeto de vida, tem uma história, tem toda uma vivência, e que isso é importante para nós também, que é isso que faz o ser humano completo, não apenas um robô qualificado para o trabalho, mas um ser humano completo que tem uma consciência de cidadania, de participação na sociedade, e através disso ele vai contribuir com o seu trabalho e ele não vai ser pago para trabalhar, ele vai oferecer a qualidade do seu serviço e em troca disso ele vai receber uma remuneração consciente de que para isso que ele foi qualificado, para isso que ele foi instruído e acompanhado durante todo o processo da escola de culinária. E recentemente eu fui convidado pela Bruck Le Pont para visitar um grupo de doadores na Suíça, e lá eu tive a oportunidade de esclarecer a eles muitas dúvidas que eles tinham, que é muito melhor quando uma pessoa que tem a vivência dos projetos locais está pessoalmente em contato com eles, do que um relatório anual, um relatório semestral de atividades que não permitem aos doadores de sentirem a vitalidade do processo e do impacto que os projetos, que a doação que eles fazem tem na vida de diversos jovens. E lá também eles perguntaram qual eram os detalhes dessa metodologia. E eu pude, claro, explicar, deixar mais nítido para eles como é que essa metodologia da escola de culinária, da Caritas, tem um impacto na vida dos jovens, não apenas somente para a qualificação profissional, mas para o projeto de vida integral. Perfeito, Anderson. Eu acho que a gente tem que sistematizar e não só divulgar, mas amplificar, né, esse conceito. E aos poucos eu vejo que a gente está contaminando, né, o Sistema S, que
vai fazendo aquela reflexão, né? Será que vale a pena medir o sucesso de uma formação apenas pelo certificado? Quer dizer, o certificado não mede o sucesso da qualificação profissional, né? Da formação para o trabalho. O sucesso é medido nesse processo que você descreveu aqui, que você definiu. Mas eu queria agora que a gente jogasse um olhar para frente, né? Para as perspectivas. Quais são as perspectivas do trabalho da Cáritas nas áreas que vocês acharem que é importante falar? Porque quando a Lucineide começou a falar, a gente teve que ir filtrando aqui para chegar na formação para o trabalho, né? Mas quais são as perspectivas para os próximos anos diante desse desafiador Brasil que a gente está vivendo agora? É importante dizer que nós temos uma marca muito forte, muito mais forte do que a gente imagina, né? Então, a Cáritas, ela traz uma força pelo próprio nome dela, de ser Cáritas, né? De ser dessa rede de solidariedade no mundo. Então, nós fomos construindo parcerias, fomos construindo diálogos, tipo, hoje nós temos um diálogo muito próximo com a Acnur, com a IEM, que são de questões de imigrante. O Anderson está também aí nesse processo de articulação de organizações internacionais possíveis de apoiar o nosso trabalho, não só da formação profissional, mas também de outras áreas de atuação, como com as crianças refugiadas, como com a qualificação profissional também dessas mulheres refugiadas, de potencializar o artesanato deles. Nós temos hoje estruturado um grupo que a gente considera muito importante, que está dentro do eixo 1, que é da questão da sustentabilidade, que são pessoas que estão, eu posso dizer, 24 horas procurando oportunidade de financiadores. Então, a gente chegou no estágio onde a gente tem uma equipe de elaboração de projetos, e isso tem dado muito resultado. Um é o Prêmio Volkswagen, nós estamos também concorrendo já na semifinal do Instituto Localiza, e apresentamos projetos para a Acnur, e conseguimos articular emendas parlamentares para o próximo ano. Então, a gente não tem muitos recursos ainda para o próximo ano, mas nós temos muitas parcerias em vista. Então, essa é a nossa esperança. Ao longo desse processo, que não foi agora, tipo 2020, 2021, a gente vem trabalhando isso. A sustentabilidade tipo assim, nos primeiros anos parece que não está dando muito resultado, mas de tanto você vai continuando. Quando o Armani chega, ele vê que a gente já tem um plano estruturado de sustentabilidade, que a gente já tem ações em andamento, e isso agora parece que está tomando forma, isso agora está tendo resultado. Desde 2019 que a gente vem com o grupo, muitos projetos reprovados, a gente tentando entender o que estava acontecendo, se a gente não sabia escrever, se a gente não sabia chegar nos financiadores, e aí a gente tenta entender qual é a linguagem do financiador e aonde é que ela se conecta com a nossa narrativa, né? Para que a gente possa falar e poder aprovar os projetos e conseguir o financiamento. E nós também estamos pautados para as contribuições da comunidade também, tipo, pautando na sustentabilidade local, com contribuição das pessoas, sensibilizando. Essa questão da comunicação é muito importante. Aparecer nas televisões, eu lembro que desde que a gente apareceu na televisão, que eu não vou dizer o nome aqui, várias pessoas começaram a procurar a gente, Hoje nós temos doadores permanentes, que não são muitos, mas que já é um primeiro passo, que todo mês, religiosamente, naquele dia, depositam R$100, 50, 20, o que o coração deles manda para contribuir com essa ação, porque eles veem que é uma organização séria, que realmente o valor que eles contribuem é aplicado, existe uma prestação de conta todo mês, a gente manda um relatório para essas pessoas que fazem a doação. Então, a perspectiva é fortalecer a própria participação comunitária, buscar novos financiadores e essas relações políticas com essas outras organizações, que às vezes não são financeiros resultados, mas
mas eles são incríveis também, de articulação com essas organizações internacionais, nacionais, locais. Então, nós estamos aí nesse processo, acreditando que vai ter muito resultado. Não é, Anderson? Anderson, a gente sabe que a sustentabilidade é um projeto de longo prazo, né? E a Lucineide narrou aí o tempo que leva. E a gente sabe que ainda tem outro tanto pela frente, né? E até porque a sustentabilidade a gente não olha, primeiro, não é o financeiro, né? A sustentabilidade política, ambiental, tal. Como você, a partir da Europa, né? Que aí tem essa vantagem de ter uma visão diferente, né? Como você vê essa perspectiva de sustentabilidade aí? E aí você pode até ampliar para além da Caritas, né? Da Caritas e das organizações sociais que atuam aqui no Brasil, especialmente no Piauí. Verdade. De fato, quando se está de fora, a gente tem uma visão mais global e de perceber alguns detalhes que quando a gente está imerso, a gente não percebe, a gente não fica atento, né? E olhando de fora e observando aqui também outras organizações, eu percebo que as organizações no Piauí, especialmente essas que são apoiadas por Grupo Lepom, na Rede Ponte, elas estão bem à frente de muitos outros países no que diz respeito a essa preocupação da sustentabilidade, da autogestão e de olhar para frente. Principalmente porque é da nossa própria natureza do brasileiro ser bastante resiliente às adversidades. Então, é como a gente costuma dizer sempre, né? A gente tem um couro grosso de tanto levar lá as pancadas da vida, né? Das nossas trajetórias. Então, a gente tem essa capacidade de se adaptar e de buscar soluções, é o que a gente chama de a criatividade, a criatividade na desesperança. Então, é na desesperança que a gente busca as soluções mais breves possíveis para poder resolver os problemas. Então, eu percebo que as organizações no Piauí e essas da Rede Ponte, elas têm um fortalecimento, elas estão bastante mais fortalecidas que outras nesse quesito, principalmente depois do suporte de Brooklyn Pon, que nos ajudou muito nas formações, em consultorias, em acompanhamentos para desenvolver essas estratégias de sustentabilidade, o nível político, o nível ambiental, o nível institucional, e que esses eixos eles vão fortalecer para o que está por vir ainda, né? Diante dessa crise, a crise econômica e social que veio de uma crise sanitária, né? Ela revelou muitas fragilidades sociais que a gente percebia como organizações, mas que, por nível da sociedade, estava debaixo do tapete. Então, a gente já estava consciente disso e a gente já estava se preparando para isso. E essa fortaleza, ela nos permite de usar a criatividade para isso, para construir novas pontes. Eu acredito que a gente foi contaminado com esse conceito da Brooklyn Lepon, que é ser ponte, né? Então, a gente fez semear dentro de cada instituição nossa essa noção, esse sentimento de sempre querer ser ponte e jamais querer ser muralhas, né? Então, é isso que eu tento fazer aqui também, tentar ser ponte entre as instituições aqui na Europa e as instituições do Brasil, principalmente depois da retirada da cooperação internacional da América Latina por diversos fatores que são os fatores sanitários, os fatores de migração. Então, buscar ser mais ponte com outras instituições é a nossa missão e é dessa forma que a gente deve continuar daqui para frente para se preparar para as adversidades. Excelente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Lucineide. Obrigado, Anderson. Foi um papo muito instrutivo, muito importante, inclusive, né, como registro, né, desse avanço, que as organizações estão fazendo o seu papel, né? Uma fala da Lucineide, que a gente gostaria muito que não existisse mais pessoas necessitando, mas já que existem, ainda bem que tem as organizações sociais que podem amparar essas pessoas, né, até que a gente tenha políticas públicas e governos aí
num futuro que possam assumir isso como missão, né, verdadeira. Então, muito obrigado pelo papo, chegamos ao final. Eu deixo aqui aberto para vocês. De repente, algum tema que a gente não tratou, fique à vontade, Lucineide e Anderson. Essa nossa missão é uma missão bonita, é uma missão especial, não somente da Caritas Teresina, mas de todas as outras organizações com as quais a gente tem trocas de experiências. E, como você falou anteriormente, Gessé, a qualificação profissional, assim, a gente não quer apenas que o jovem seja apenas mais um número estatístico de emprego ou desemprego, porque mais do que um certificado, ele não é garantia de um sucesso, e um posto de trabalho, um contrato de trabalho também não é garantia de uma vida decente para o jovem. E como a gente também está imbuído do espírito do trabalho digno, do selo do trabalho digno, então, não apenas ter um trabalho, mas ter um trabalho digno. Não apenas ter um certificado, mas levar para o jovem, para além desse papel que é o certificado, uma esperança, uma vontade de avançar sempre, uma vontade de progredir, de crescer sempre como pessoa, como profissional, como comunidade, e é nesse espírito que a gente deve seguir sempre. Complementando aí as palavras do Anderson, eu aprendi uma coisa com uma pessoa que me ajudou muito, que quando a gente trabalha com os pobres, às vezes a gente tem que dar o melhor que a gente pode, né? Porque é muita ideia assim, é pobre, não sei o quê. Não, a gente sempre oferece o melhor, com muito zelo, com muito cuidado, garantindo essas questões do trabalho digno, da cidadania, ver as pessoas que são dotadas de direitos. Então, acho que esse é todo o diferencial do nosso trabalho. Então, a gente quer dar o melhor para que eles realmente tenham a oportunidade de se destacar num mercado que é tão exclusivo, né? Ele exclui muitas pessoas, não é nem questão de ser excluído, mas de excluir as pessoas, quando as pessoas são pobres, as pessoas são negras. Então, a gente faz com que as pessoas... A nossa missão é fazer com que as pessoas acreditem nelas, que elas podem ser o que elas quiserem, que elas podem ocupar lugares, que mulheres como eu, negras, de periferia, podem chegar em cargos de liderança, que podem atuar onde eles quiserem, e levar essa crença mesmo, que todo mundo tem esse direito, e sempre levando a bandeira do trabalho digno, do trabalho decente, na perspectiva da garantia dos direitos, da cidadania. Então, essa é a missão da Caritas, promover a vida das pessoas. E como eu gosto de dizer, que é o lema da Escola de Culinária, transforma a vida, nossa melhor receita. Pronto, essa é a melhor frase para concluir este Compartilhe Soluções de hoje. E se você gostou do programa, curte, se inscreve no canal da TV na Estante, participa. Aqui a gente tem um conteúdo muito, muito, muito interessante. Então, gente, até a próxima. Obrigado, Anderson. Um beijo. Obrigado a vocês. Um bom dia. Um beijo bem grande. Foi um prazer. Tchau.